Programa Vereda Literária, conversando hoje com o crítico literário, escritor e professor Fábio Lucas. Fábio Lucas nasceu em Esmeraldas, Minas Gerais. É doutor em Direito Público e Ciências Sociais e doutor em Economia e História das Doutrinas Econômicas. Especializou-se em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dentre seus trabalhos, destacamos O Caráter Social da Ficção do Brasil, Poesia e Prosa no Brasil, um estudo de Clarice Lispector, Tomás Antônio Gonzaga, Machado de Assis e Murilo Mendes. Vanguarda, História e Ideologia da Literatura. A Face Visível e Mineiranças. Fábio Lucas é membro das Academias Mineira e Paulista de Letras. Atualmente é o presidente da União Brasileira dos Escritores. Tudo bem com você, Fábio Lucas? Tudo bem. Então tá ótimo. Fábio Lucas, da economia, quer dizer, do direito e da economia à literatura. Conta para nós um pouco dessa história. Você sabe que na vida da gente há duas tendências. A gente usa a linguagem lógica e a linguagem afetiva. Eu tive um longo estágio pela linguagem lógica, na medida em que eu estudei Direito e cheguei a ser doutor em Direito. E também Economia. Eu lecionei Economia durante um longo período na Faculdade de Ciências Econômicas. Isso me fez bastante adequado a analisar a lógica do raciocínio e do pensamento. E quando eu desejava a linguagem afetiva, eu buscava sempre a literatura. A literatura esteve paralela a toda a minha atividade, quer de advogado, quer a atividade de professor de economia. Então, pude lidar com dois espaços diferentes da linguagem e eu acho que uma se comunicava com a outra. E assim, a crítica literária me deu bastante fundamento justamente para olhar racionalmente trabalhos que nem sempre eram governados pela razão. Ótimo. Agora, na época da sua formação, as linguagens que imperavam dentro do discurso crítico eram a estilística, a psicanálise, o estruturalismo nascente, e você optou por uma tendência social, uma tendência da análise do ideológico. Como é isso? Olha, quando veio o surto estruturalista, eu me vinculei mais ao chamado estruturalismo genético, porque já era praticado por autores de inspiração marxista. E, naturalmente, a minha vocação para o estudo da obra literária como uma peça do contexto social fez com que eu me adentrasse mais nessa linha e realizasse as minhas obras primeiro marcadas por esse espírito. Tanto assim que a primeira revista que nós fizemos, a presença nossa na literatura, se destacou pelo juntamento de escritores. E nós fizemos uma revista chamada, em 1950, 51, chamada Vocação. Mas depois, quando já tínhamos um espírito formado e, portanto, interesse em comunicar não só a função literária, mas a função literária dirigida a uma determinada sociedade, aí eu e meu grupo, especialmente os meus companheiros Afonso Ávila e Rui Mourão, fizemos a revista Tendência. E a Tendência se caracterizava por isso, por ter uma vocação voltada para a literatura nacional e, dentro da literatura nacional, aquela que cogitasse da vanguarda, das estruturas econômicas e sociais que precisavam ser revolvidas a fim de dar espaço a uma sociedade solidária, uma sociedade mais renovadora. Sim, aproveitando o tema tendência e sociedade solidária, diria o seguinte, disse que é uma tendência atual o individualismo nessa esteira do que nós vamos chamando aí de pós-modernidade. Você que tem essa participação ativa, recentemente o Encontro Mineiro de Escritores de Caxambu trouxe o tema do agrupamento de escritores, e você acaba de citar isso, juntamento de escritores. Você vê dificuldade para isso? Bom, a dificuldade é muito grande porque nós estamos regidos por um princípio, o princípio consumista, e a ideia de que o homem deve realizar a sua vida isolado, a solidão permanente e profunda do homem. A atividade humana está sendo governada por um espírito de competitividade muito forte, e dentro desse espírito as pessoas se isolam e até se tornam adversárias umas das outras.
a ideia básica que está no socialismo e no meu pensamento é de que o homem tem que reconverter essa tendência e conglomerar as pessoas para fins comuns. Então, recobrar da humanidade aquela função que já teve no princípio, a função grupal, quase que tribal, dentro da qual as pessoas sintam mais forte falar a comunidade do que o projeto pessoal. Nós estamos vivendo uma fase de extremação do projeto individual, porque há todo um aparato publicitário para as pessoas se comportarem desse modo. E as pessoas estão se isolando e estão, evidentemente, distanciando-se uma das outras. O que está acontecendo é que as instituições que havia, que conglomeravam as pessoas, estão em crise. Assim a família, assim os clubes, assim várias instituições que congregavam pessoas do ponto de vista da linha afetiva. E essas instituições estão sendo questionadas e atacadas até. Uhum. Agora, pegando uma carona exatamente nisso, a instituição universitária, você acha que ela tem assumido ostensivamente a responsabilidade por esse juntamento? A universidade passou por uma crise recente que foi determinada pela ditadura militar. Então, o espírito da universidade, que era universalidade, e, ademais, o espírito da universidade, que era para ampliar o conteúdo humanístico, ela foi conduzida para uma estreita via da preparação de mão de obra qualificada. Então, nós tivemos a destruição das humanidades propriamente dita dentro das universidades e, através dos processos de obtenção de créditos, os estudantes deixaram de ter aquela vida universitária que havia antigamente, que era muito comunitária e que era muito participativa e dentro da qual as pessoas até formaram as suas melhores amizades e até as suas afeições amorosas mais estreitas. Sim. E o que você destaca hoje de uma participação positiva da universidade nesse contexto? Bom, o que há é que dentro da universidade há um núcleo de resistência e de pessoas pensando não só a universidade existente, mas pensando a verdadeira universidade do futuro. Existem professores, existem intelectuais que estão ativamente reclamando novos preceitos no conceito da universidade e no conceito de formação do homem brasileiro para o mercado. Não, porque ao se formar uma pessoa para o mercado, você não pode esquecer a margem ou o conteúdo humanístico que essa pessoa contém. Portanto, se nós estamos preparando autômatos para disputar cargos no mercado, é uma coisa. Agora, se está se formando cidadão brasileiro que ingresse no mercado e que seja capaz de ter autoestima por ser brasileiro e por estar criando alguma coisa nova, isso é outra coisa. É esse espírito universitário que precisa ser batalhado, pelo qual devemos nos batalhar, e a universidade tem que ser redimensionada nesse sentido. Ótimo. Se não me engano, foi Einstein, Como Vejo o Mundo, que disse que não basta dar ao homem uma especialidade, é preciso que ele veja o fim humano da sua especialidade. Né? Na contramarcha disso, há uma tendência muito grande hoje à visão holística, portanto, a totalidade, naturalmente, está tomando o seu lugar aos poucos. Fábio Lucas, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o escritor Rui Mourão. Vamos lá? Fábio Lucas amadureceu como crítico literário ao tempo da revista Tendência, que desejava usar o critério do nacional como um elemento a mais para a valorização da obra de arte. A sua crítica pode ser considerada como uma crítica genética. Ele foi professor de literatura na universidade, mas não se comprometeu com nenhum dos métodos normalmente usados para o ensino. Ele não se comprometeu com a crítica marxista, com a crítica fundada no formalismo russo, com a crítica estilística, com a crítica estruturalista. O seu método é usar a consciência, uma aguda consciência literária aliada a um descompromisso com os dogmas. É um crítico que vem desenvolvendo uma obra da maior importância na análise da
poesia, na análise da ficção e dos textos de interesse da cultura brasileira de um modo geral. Recentemente, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo que eu acho primoroso, mostrando o problema da dependência da literatura brasileira. Nós estamos sendo influenciados por tudo aquilo que vem de fora, matéria que realmente não interessa à cultura brasileira, mas que, veiculado pelos jornais, aproveitado pelas nossas editoras, acabam chegando à universidade e influenciando negativamente a formação do escritor e do público leitor brasileiro. Nós deixamos de formar o nosso cânone literário, o cânone literário brasileiro, para estarmos a reboque dessas informações e dessa massa cultural que vem de fora. Pois é, Fábio. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre a posição, né, a sua posição pessoal com relação à ferramenta da crítica. Agora, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre o trabalho à frente da revista Tendência. Olha, nós fizemos uma revista na época em que emergiam as tais vanguardas. Nós também pleiteamos uma vanguarda, mas era uma vanguarda que levava em conta não só o aspecto formal da obra, mas também o interesse em que a obra se dirigisse para um público determinado, o público brasileiro, e fosse fundamentada também na convivência de uma sociedade determinada, que seria a convivência da sociedade brasileira. Naquela ocasião, se formou entre nós a ideia de que a vanguarda era alguma coisa que devia estar em consonância com as exigências da sociedade brasileira, que reclamava pelas reformas de base, etc. Ora, a nossa revista, sendo de vanguarda, não tinha aquele espírito burguês que eu acho que existia em todas as vanguardas daquela época, porque a vanguarda naquele tempo significava estar na frente dos outros. Era uma ideia exclusivista, quer dizer, eu estou na vanguarda e tudo mais que está atrás de mim está na retaguarda. Era uma estética de exclusão e não de inclusão, como nós pretendíamos. Acontece que houve um determinado momento, dado o sucesso da revista Tendência, nós tivemos um grande apoio da imprensa do Rio, de São Paulo, do Brasil. Naquele tempo, todas as cidades, as capitais, tinham 1, 2, 3 jornais e todos eles eram acompanhados de suplementos literários. Além disso, havia as colunas literárias. E todos deram grande ênfase à nossa revista, a revista Tendência. Então, o grupo de São Paulo, o grupo Concreto, anunciou, porque naquela época havia a ideia de ser progressista. Então, eles se sentiram fora do grande curso da história. Então, anunciaram um salto participante. Esse salto participante seria a aproximação com a revista Tendência, refletido, aliás, no último número da revista, que foi o 4º. O Haroldo de Campos publicou um artigo na revista Tendência para, digamos, adoçar esse namoro. Mas eu estava contra, porque eu achava que aquele método, o método concreto de fazer poesia, não levava a nenhuma participação. E, portanto, não havia salto nenhum a ser dado no âmbito da participação, a não ser aproveitar a onda. E isso se tornou evidente que o tempo passou e a poesia concreta foi se isolando até estiolar-se. Né? Ótimo. Atualizando, né, essa sua visão, o Rui Mourão cita, inclusive, o seu artigo na Folha de São Paulo sobre a dependência da literatura brasileira. Dá para você apresentar uma síntese para nós dessa reflexão? É um problema de reflexão cultural, mais do que literária, não é? É que nós estamos, dada a indústria cultural, sendo submetidos a uma pedagogia diária através dos veículos de informação de massa, principalmente os eletrônicos, através dos quais toda a informação ela vem condicionada a um aspecto da vida, que é o aspecto da vida americana. Nós somos caudatários de uma cultura e isso está destruindo, de certa forma, a possibilidade de uma causação interna para a nossa produção cultural. Nós
deferimos ao que vem de fora a qualificação de nosso trabalho. Isso tem causado danos extremos, porque há uma unidimensionalidade na informação literária brasileira, a chegada de grande número de best-seller, etc., já com propaganda feita, chegam aqui e isso é retransmitido por todos os nossos veículos. Isso vai ocupando o espaço do escritor brasileiro, que não tem a que se dirigir. Isso fez com que vários escritores se unissem em pequenas revistas, pequenas publicações, numa espécie de circulação clandestina da informação literária. Mas a grande informação, ela está toda na mão de um processo que torna secundário a causação interna, quer dizer, o pensamento brasileiro e o autor nacional. Contra isso, eu me voltei, principalmente porque senti, nos cursos universitários de pós-graduação em São Paulo, eu senti que os professores estavam se dirigindo não pelo interesse literário e pelo aspecto qualitativo da obra literária, mas estavam induzidos pela informação dos jornais. Então, os jornais é que estavam decretando o que é bom, e o que é ruim para um professor adotar. E o caso máximo foi o tal Harold Bloom, que acabou abrindo uma coluna na Folha de São Paulo e decretou, de certa forma, o que é o cânone do mundo da literatura ocidental, numa visão inteiramente deturpada, porque o que nós precisávamos retomar é o cânone da literatura brasileira e aquilo que nos serviu como herança da literatura ocidental, já que nós somos um ramo desse grande tronco da literatura ocidental. Então, por causa desses equívocos, eu mostrei como professores estavam exigindo de alunos, para credenciamento em curso de pós-graduação, estavam exigindo a leitura de obras inteiramente desconectadas com o processo cultural e a formação da identidade literária brasileira. Lucas, num capítulo do seu livro, um livro praticamente de estreia, Horizontes da Crítica, o título exatamente, Cá Entre Nós Mineiros, você vai incidir novamente nesse estudo e pesquisa da literatura mineira, do barroco ao moderno, aspecto da ficção mineira pós-45, romance de geração, e vai dedicar um livro inteiramente à interpretação da literatura mineira e mineiranças. Fala para nós disso. O problema é que a cultura mineira, uma vez adotada, ela não se desliga da gente. A gente é mineiro onde quer que esteja. Eu me senti mais mineiro fora de Minas do que dentro de Minas, na verdade. É que dizem sempre que o mineiro se traduz por duas perguntas que ele faz quando é apresentado a outro mineiro. Primeiro é o seguinte: de onde você é? Porque nós não nos identificamos só pelo Estado, mas principalmente pelo município. E segundo, a segunda pergunta é de que família, para ver se há algum relacionamento entre as famílias que vivem em Minas. Bom, essa ideia de Minas Gerais está posta num livro de interpretação do conjunto de culturas existentes no Brasil. O Viana Moga, o gaúcho, diz que os mineiros se caracterizavam pelo alto espírito da municipalidade e pela visão introspectiva da vida. Quer dizer, as montanhas faziam com que o mineiro fosse um escritor muito voltado para si, muito em si mesmado. E o outro é o problema do município, né? O município nós gostamos de nos identificar. Eu, por exemplo, eu acho que Esmeraldas é um centro do mundo e que Belo Horizonte está no Grande Esmeraldas. Então, Grande Esmeraldas. Então, essa ideia de explorar a cultura mineira vem desde cedo. Nesse livro, Horizontes da Crítica, já na década de 60, eu fiz uma parte só dedicada aos meus comentários a autores mineiros. Depois, nesse livro que eu publiquei pela Ática, que é do Barroco ao Moderno, eu incluí um estudo que eu tinha feito sobre a produção da ficção mineira contemporânea. E ali até existia um levantamento que eu fiz, o mais detalhado que foi possível fazer, dos romances publicados em Minas Gerais ou de autores mineiros.
Acontece que eles não puseram essa lista, eu então reproduzi no Mineiranças para que o leitor tivesse a informação completa, não é? Foi uma pesquisa que eu fiz, me deu muito trabalho, eu vasculhei todas as E é um dos trabalhos mais livrarias, completos sobre fazer uma lista, porque alguém que começar a fazer um histórico da ficção mineira tem, em ordem alfabética de autores, uma lista a mais minuciosa que foi possível fazer até hoje. Pois bem, então isso mostra que a cultura continua presente em mim. Um fato curioso também é que eu tenho muito interesse pela cultura de Belo Horizonte. Este ano nós estamos comemorando o centenário da cidade de Belo Horizonte. Toda vez que eu venho a Belo Horizonte, me sobra algum tempo, das minhas trajetórias é vasculhar os sebos, para ver se eu encontro obra antiga de autor que fale, que seja de Belo Horizonte ou que fale sobre Belo Horizonte. Eu tenho vontade ainda este ano de escrever um pequeno trabalho sobre alguns escritores e a vida intelectual de Belo Horizonte. Assim, veja você que eu não estou separado da cultura mineira, embora esse mês de março último, esteja fora de Minas há 20 anos. Estou residindo em São Paulo há 20 anos. Não é? Mas me sinto vinculado culturalmente a Minas Gerais e tenho atualizado a minha bibliografia permanentemente a respeito dos assuntos mineiros, quer no âmbito da economia, quer da sociologia, antropologia, quer no âmbito da história. Não é? Eu tenho um livro que deve ser apresentado ao editor ainda este ano, que chama Luzes e Trevas de Minas Gerais do século XVIII. Eu quero mostrar como, em pleno século XVIII, as ideias iluministas circulavam entre nós e formaram o espírito de muitos mineiros. Não é? Eu acho que são as ideias mais influentes no modo de ser dos mineiros, são essas ideias que percorreram aqui, proibidas, né? Ideias proibidas, ideias subversivas, que circularam aqui no século XVIII. Luzes e trevas de Minas do século XVIII, porque todos aqueles que lidaram com as luzes naquela época acabaram sendo perseguidos, presos, etc. Não é? Sim. Agora, na ordem alfabética de A a Z de Mineiranças, inscreve-se agora na letra F um Fábio Lucas, ficcionista também. Eu vou citar aqui um pequeno trecho do seu livro A Mais Bela História do Mundo, em que se diz: Alba, o remédio do amor é a distância, e a seu modo o tempo. Sempre tive uma vontade de ser escritor, para converter a memória dos meus insucessos em lamentos harmoniosos, literatura. Fala para nós um pouco desse livro, Fábio. Essa aí é a versão da personagem, não é a minha. Não, claro. Porque é uma ficção, portanto, é um mundo fingido, né? Um mundo criado, não é? Mas, na verdade, ao escrever essa narrativa, A Mais Bela História do Mundo, toda a imaginação ela é alimentada pela memória. Então, quando nós nos dedicamos a criar alguma coisa, essa criação parte de um berço. O berço é a memória. E, por isso mesmo, eu incluí no âmbito previsto dentro dessa narrativa as minhas experiências de uma pessoa que se formou na cidade do interior de Minas e, portanto, com aqueles valores e com aquela visão de mundo que um jovem tinha na iniciação da sua vida. O romance trata, na verdade, é um romance de formação, portanto, é um romance de aprendizagem. Aquilo, naturalmente, nesses romances de formação, de aprendizagem, o autor procura mostrar a personagem iniciando-se numa atividade, seja política, seja sexual, seja intelectual, literária, etc. No meu caso, foi a iniciação amorosa da personagem. Então, o nascimento da versão amorosa começa a ser trabalhada dentro da narrativa, que evidentemente aproveita também o ar um pouco lúdico dos jovens, buscando a formação de brincadeiras com as palavras e tudo isso. Esse modo de conduzir, eu acho que acabou prosperando, e a obra tem sido aceita, e algumas pesquisas já feitas mostram que os jovens leem e têm gostado da leitura. Tem servido de bom entretenimento.
Mas como é um romance de formação, por isso mesmo a personagem, uma das personagens principais, que é o objeto do amor, que é a amada, ela chama-se Alba, que tem em si a palavra aurora, que é o nascimento também. Não é? Ok. Fábio Lucas, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu faço aqui um convite para que os telespectadores conheçam a sua obra extensíssima. Agora eu gostaria de saber, minha última pergunta, o Escritor, que é o jornal da União Brasileira de Escritores, há algum telefone de contato para que as pessoas possam... Se, Você poderia mostrar para nós? o telefone é de São Paulo, né? O prefixo é 011, é 259-9843. Vou repetir. Vamos repetir. 259 9843. 9843. A União Brasileira dos Escritores é a entidade que eu dirijo, a entidade de escritores, que tem por finalidade, primeiro, a defesa dos interesses profissionais do escritor e, segundo, a defesa da liberdade de expressão, porque sem liberdade de expressão não há um escritor. Ok, o convite está feito. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o escritor Rui Mourão. Vamos lá? A você, Fábio, que é um dos grandes intérpretes atuais da literatura, eu gostaria de perguntar como vai a criação literária no Brasil e quais são as perspectivas para ela. A criação literária no Brasil, acho que vai muito bem. Ela está dispersa, não há um núcleo de concentração de obras literárias, mas uma dispersão, uma espécie de fragmentação muito grande. Mas é preciso tomar conhecimento de tudo isso e realizar uma boa interpretação. É difícil resumir uma pergunta com tão grande amplitude. Fábio Lucas, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.